Olá, sétimo ano. Bom dia, boa tarde, depende da hora que você estará vendo esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho aqui de forma rápida e sucinta sobre os 3 capítulos que vão cair na prova, até porque nós temos, as aulas que foram dadas, as atividades de revisão. Então, vou tocar aqui nos pontos importantes para a prova, né? Vou começar falando sobre industrialização. E sobre a industrialização brasileira, gente, é importante vocês lembrarem que o Brasil teve uma industrialização tardia, isso porque nós tínhamos o Pacto Colonial, que era um pacto, que impedia o Brasil de se industrializar. Então, naquela época, nossa única função era enviar matéria-prima para as metrópoles, para os países europeus. E aí, outra coisa que vocês precisam saber também é que as primeiras experiências de indústrias que nós tivemos aqui no Brasil foi com a chegada da família real. Quando a família real chega no Brasil, eles vão precisar de produtos alimentícios, sapatos, Então, a partir daí começam a surgir as primeiras indústrias. Mas essas indústrias eram manufaturas, ou seja, eram indústrias que era feita tudo à mão, E eram produtos somente de necessidade básica. Outra questão muito importante, gente, que o Brasil ele vai passar a se industrializar de fato somente a partir de 1930, que é quando a industrialização brasileira passa a ser uma política de Estado, ou seja, passa a ser a prioridade do governo. E nós temos alguns fatores que favoreceram a industrialização brasileira, como, por exemplo, as guerras mundiais, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, porque a partir desse momento terá a substituição das importações de produtos industrializados. Como assim substituição de produtos industrializados, gente? Porque naquela época o Brasil comprava vários produtos industrializados de fora, só que nesse período entre guerras, vai ficar muito complicado comprar alguma coisa de países europeus, até porque esses países passavam por guerras, no período da Primeira e da Segunda Guerra. Então, o Brasil vai começar a produzir aqui dentro do nosso próprio país, ao invés de comprar de outros. Outra questão também foi a crise de 29. Vamos lembrar que a crise de 29 teve um papel importantíssimo na industrialização brasileira, porque naquela época os Estados Unidos passavam por essa crise, e o Brasil vai perder aí o seu mercado consumidor do café. Nessa época, nós éramos um país cafeeiro, com uma produção cafeeira muito grande. Só que com essa crise, tanto os Estados Unidos quanto os países europeus não vão conseguir comprar pelo mesmo preço que eles compravam antes o café do Brasil. Então, os fazendeiros vão falar, olha, se a gente não está vendendo café pelo mesmo preço que a gente vendia antes, pelo preço que a gente gostaria, não está valendo a pena. Então, nós temos que investir nosso dinheiro em outra coisa. E que outra coisa será essa? Indústrias, E, gente, olha só, nesta época, após a crise de 29, que é pós o período 1930, que começa a expandir as indústrias no Brasil, como eu disse, passou a ser uma política de Estado, E teve esses fatores que também influenciaram no processo de industrialização. E temos que lembrar também que a mão de obra imigrante foi muito importante para as indústrias brasileiras. Isso porque esses imigrantes que vieram para cá, que vieram morar em nosso país, principalmente da Europa, eles já sabiam como que funcionava uma indústria, já sabiam como manusear as máquinas das indústrias, então eles foram de suma importância para a produção de mão de obra operária, E outra coisa muito importante, gente, é que nesse período pós-1930, que as indústrias começam a se expandir, as mesmas ficarão concentradas na região sudeste, aqui na região sudeste. Isso porque na nossa região já tinha infraestrutura, como ferrovias que ligavam aos portos, E pelos portos que saíam toda a produção agrícola, que chegava máquinas, para as indústrias, nós não produzíamos nenhuma máquina. Então, tudo que tinha aqui nas indústrias, uma esteira, por exemplo, vinha de outros países. Então, chegavam pelos portos, chegava até a indústria pelas ferrovias. Só que, a partir de 1960, o governo vai começar a criar estratégias para expandir essas indústrias para outras regiões brasileiras também. Porque, olha só, somente a região sudeste que vai ficar industrializada e o norte e o nordeste, Então, o governo vai criar algumas estratégias para expandir essas indústrias
para outras regiões. É o que nós chamamos de desconcentração industrial. Então, a partir de 1960, teremos essa desconcentração industrial. Gente, o que o governo vai fazer para acontecer essa desconcentração industrial? Incentivos fiscais, que é a isenção de impostos, né? Então, as indústrias que fossem para outras regiões brasileiras receberiam isenção de impostos. Outra questão, mão de obra mais barata, né? Então, se pagava aqui em São Paulo um salário mínimo e meio, vai pagar lá no norte um salário mínimo. Então, essas indústrias vão encontrar mão de obra mais em conta, né, em outras regiões. E aí vem a pergunta, mas professora, as outras regiões não tinha tanta infraestrutura de transporte, não tinha muitas ferrovias, rodovias. Aí que tal? O governo ele vai começar a criar essas infraestruturas para que essas indústrias, né, se dirigissem para outras regiões. Tá? E além disso, gente, por exemplo, São Paulo já estava crescendo muito, estava tendo problemas de engarrafamento nas grandes cidades, então as indústrias procuravam lugares que fazeria, né, o escoamento da produção de maneira mais fácil, que não ficasse agarrados no trânsito, por exemplo. E aí, beleza, gente, sobre industrialização é isso. Sobre urbanização, como eu disse, vou falar os pontos principais. É importante vocês saberem, né, que a urbanização, assim como a industrialização, ela aconteceu de modo tardio, né? E quando eu falo de urbanização, gente, significa que a população que mora nas áreas urbanas é maior do que a população que mora em áreas rurais. Olha só, as primeiras cidades, né, os primeiros núcleos urbanos surgiram no Brasil com a vinda da família real, né? Principalmente ali no litoral. Depois, com a descoberta de minérios aqui em Minas Gerais, esses núcleos urbanos vão se expandir para o interior. Gente, como eu disse, a urbanização no Brasil ela foi de modo tardio. No entanto, ela foi tardia e acelerada, né? Ou seja, demorou a acontecer, mas quando aconteceu, foi rapidinho. E o que favoreceu a urbanização brasileira? Né? O que fez com que a população urbana passasse a ser maior do que a população rural? Alguns fatores, como por exemplo a industrialização que nós acabamos de falar, porque uma vez que as indústrias começam a se expandir aqui no Brasil, nas áreas urbanas, muitas pessoas vão começar a migrar para a cidade para trabalhar nessas indústrias em busca de melhores condições de vida. Outro fator muito importante foi a mecanização no campo, principalmente a partir de 1960. Gente, a partir de 1960 nós vamos ter Revolução Verde, que nós vimos lá atrás, né? E a Revolução Verde vai promover a mecanização no campo e com isso várias pessoas ficarão desempregadas porque elas serão substituídas por máquinas, né? E elas vão migrar para a cidade. Então, foram alguns fatores como esses dois que favoreceram a urbanização brasileira. E como eu disse, uma vez que a urbanização brasileira foi tardia e acelerada, gente, isso vai acarretar vários problemas urbanos, porque essa urbanização, ela não vai ser planejada. Então, hoje no Brasil, quando nós nos deparamos, né, com alguns problemas, é pela falta de planejamento. Quais problemas são esses? Por exemplo, falta de saneamento básico, ocupação irregular, déficit habitacional, problemas no transporte público. Tudo isso serão problemas que serão acarretados aí com a urbanização brasileira, né? Quando eu falo de déficit habitacional, gente, isso é muito importante para a prova. Vamos lembrar que déficit habitacional não é somente as pessoas que não possuem casas, né? Vamos lembrar que nós temos uma população de rua muito grande no Brasil, mas nós temos muita moradia inadequada. Quando a pessoa possui uma moradia inadequada, isso também conta como déficit habitacional. Por exemplo, quando duas famílias moram na mesma casa, né, ou mais de 5 pessoas dormem no mesmo quarto, isso também é um déficit habitacional. Né? Problema de saneamento básico, falta de coleta do lixo, falta de água tratada, né? Ocupação de áreas irregulares. Muitas pessoas moram em áreas de encostas, áreas que podem haver deslizamento. Isso é um problema urbano também. Mas lembrando, gente, que por que uma pessoa, professora, vai morar numa área de encosta? Porque muitas vezes ela não consegue ter acesso ao imóvel nos centros urbanos, né? Porque o imóvel está muito caro nas áreas, nos grandes centros.
E outra questão é o aumento do trabalho informal. Muitas pessoas migram para a cidade na esperança de conseguir um emprego, mas a gente sabe, gente, que nós temos um desemprego muito grande no Brasil hoje. Então as pessoas acabam, né, tendo que trabalhar em um emprego informal. Como assim, emprego informal, professora? Vendedores ambulantes, né? Por exemplo, vendedoras de doces na rua. Tudo isso é um tipo de trabalho informal. Então, sobre urbanização, foquei nos principais, tá, gente? Lembre-se de déficit habitacional, o que é. E lembrando que a gente viu até um gráfico nos exercícios, que nós vimos que apesar do Brasil ter um grande déficit habitacional, a gente tem vários domicílios vagos, ou seja, várias casas e prédios que poderiam ser ocupados por essas pessoas que não possuem habitação ou não possuem habitação adequada. E aí, por último, vamos falar agora, né, por último e não menos importante, das redes de transportes. Gente, olha só, nós vimos que as redes de transportes, a comunicação, mas principalmente vamos focar aqui nas redes de transportes, que foram de suma importância, né, para a integração do território brasileiro e para a segurança nacional. Isso porque, olha só, professora, como assim para a integração do território brasileiro? Gente, antes a região norte, por exemplo, principalmente, ela era pouco integrada ao território brasileiro, né? Por quê? Não havia rodovias que ligavam essa região a outras regiões brasileiras. Depois nós vamos ter a construção da Belém-Brasília, que vai ligar a região norte à capital do Brasil. Mas antes essa região ela era isolada, digamos assim, né? Então essas redes de transportes, elas vêm com a função de integrar o território, mas também de gerar uma segurança nacional. Como assim gerar uma segurança nacional? Gente, olha só, será que eu vou morar num lugar que não tem rodovia, que não tem ferrovia, que não tem como eu ir para lugar nenhum? Não tem uma hidrovia? Não. Então, uma vez que os lugares não possuem redes de transportes, eles também serão poucos povoados, né? Isso vai fazer com que o governo invista nessas áreas, invista em redes de transportes nessas áreas, para que aquela área possa ser povoada e assim esse território fique protegido. Porque, por exemplo, imagina só, se eu tenho ali um território que faz fronteira com Bolívia e que não mora quase ninguém nesse território, ou praticamente ninguém, porque ele não é integrado ao território brasileiro, porque não há rodovias ligando aquela região ao restante do território, não há ferrovias. As chances da Bolívia, por exemplo, pegar aquele território é bem grande, né? Então, quando começou a expansão dessas redes, tinha esse objetivo também, né? Que era dar uma segurança nacional. E aí, vamos lembrar, gente, que por mais que o Brasil começou a investir nessas redes de transportes, hoje nós temos principalmente as rodovias, né? Nós temos diversas redes, rodovias, ferrovias, aéreo, dutoviário, não é? Só que o Brasil ele vai optar principalmente pelas rodovias. E aí, gente, vamos lembrar que por mais que o Brasil optou por investir principalmente em rodovias, não é a mais eficiente, né? Porque há um gasto muito grande para transportar mercadorias, até porque o transporte feito em caminhão, ele não é tão eficiente, porque ele não consegue transportar uma grande quantidade ao mesmo tempo, né? E outra questão que usa um grande número de combustíveis fósseis, né? Então, há uma grande poluição do ar aí nesse transporte entre uma região e outra, né? Aqui dentro do Brasil. E aí, outra questão muito importante também, gente, que com essa opção de desenvolver, né, as rodovias, o Brasil ficou muito dependente do modal rodoviário. Tanto que nós vimos que nós tivemos uma greve dos caminhoneiros aí em 2018, né? Em maio de 2018, e isso fez com que o Brasil parasse literalmente. Agora imagine, se nós tivéssemos outras redes de transportes como ferrovias, será que o Brasil iria parar todo assim com uma greve? Não, né? Então é importante a gente salientar que nós possuímos essa dependência com a rede de transporte rodoviário. E nós sabemos que se nós tivéssemos outros tipos de transporte, seríamos um país até, né, mais desenvolvido economicamente. Gente, então,
é isso, né, que precisamos saber, são os pontos principais. Não deixe de ler o livro, não deixem de refazer as atividades, não deixem de fazer as atividades que eu enviei pela agenda, né, de ler lá o mini tutorial que eu enviei para vocês, nem é mini tutorial, esqueci o nome agora, a mini apostila que eu enviei para vocês. Mas do mais é isso. Toquei nos pontos importantes que irão cair em nossa prova, ok? Beijos, paz e alegria.